Pronto. Olá pessoal, que é César. Vamos continuar aqui na nossa aula, hoje falando de limitações do poder tributar. Continuando aqui, um parêntese sobre essa disciplina, né? Menciona as partes gerais da parte do direito tributário, então não vou aprofundar demais e tal. Só um aviso para quem tiver vendo a aula aí desprevenido. Hoje a gente vai ver limitações do poder tributar. A gente acabou de ver classificações do tributo, mas agora a gente vai ver que o tributo, né, no caso aqui o Estado, ele não tem esse poder ilimitado de colocar aí o tributo que quiser para a gente, nem o valor que quiser e tudo mais. Existem sim certos princípios e certas limitações que vão ter que ser observadas pelo Estado na hora que eles forem instituir o tributo. Então vamos a isso. Eu iniciei essa aula, um parênteses aqui, eu iniciei essa aula na vez passada, mas aqui eu vou continuar fazendo a revisão e aí terminando o assunto. Então, recapitulando, a gente viu a aula passada o que seriam as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, elas até servem como uma limitação aos tributos. O que são essas cláusulas pétreas? São cláusulas, são artigos, são aspectos legais que não podem ser subtraídos do indivíduo. Esses aspectos legais não podem ser diminuídos ou excluídos da vida, né, da sociedade e de todo mundo. Então, essas são garantias, são direitos que nós temos e que não podem ser diminuídos. Se houver qualquer lei, ato, enfim, qualquer ação que envolva a diminuição desses direitos, esse ato, lei, enfim, tudo, será considerado inconstitucional. Uma proposta de lei que venha afrontar essas cláusulas pétreas não merece nem ser debatida. É de logo rejeitada para que não haja, vamos dizer assim, essa limitação, nem essa exclusão. Consequentemente, trazendo para o direito tributário, se houver algum tributo que venha a diminuir esses direitos, né? Então já está fora. Está aí uma limitação ao poder tributar. Eu friso um detalhe. As cláusulas pétreas não podem ser diminuídas ou excluídas, mas pode sim ser aumentada. Elas podem ser aumentadas, ou seja, a abrangência desses direitos pode sim ter uma abrangência maior, uma abrangência mais aumentada. Mais aumentada fica ruim, mas vocês entenderam. Isso eu vou explorar ainda hoje, mas já estou aqui dando o recado que a proibição é para diminuir ou excluir. Para aumentar a cláusula pétrea, aí pode sim. Beleza, a cláusula pétrea foi a primeira limitação. A gente tem como outra limitação o princípio da legalidade. A gente tem aquela parte que está na Constituição que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Ou seja, é a lei quem tem que determinar o que nós vamos fazer ou não fazer. No direito tributário, isso é bem destrinchado no próprio conceito de tributo. O conceito de tributo, a gente vê que o tributo ele tem que ser instituído por lei, que eu até já mencionei que tem que ser lei ordinária ou lei complementar. Também vou falar disso já já, falar mais um pouquinho. Mas fica aí a dica de que a lei é que tem que instituir o tributo. E aí também ler ou modificar ele, aumentar a base de cálculo e tudo mais. Aproveitando que eu estou falando essa modificação, existe aí que é um desdobramento do princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. A reserva legal é justamente aquilo que está reservado para a lei. O artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele menciona lá uma série de matérias que só podem ser tratadas por lei. Como eu falei, aumento de base de cálculo, majoração do tributo, definição de fato gerador, penalidades,
tudo isso tem que ser por lei. Não pode ser por decreto, por exemplo. Decreto é um ato infralegal que está abaixo da lei. Então, esse artigo 97 é importante para vocês saberem justamente aquilo que só pode ser mexido por lei. Aí vocês perguntam, e posso mexer em alguma coisa que não seja por lei? Pode. Existe aí uma interpretação, né, do STF dizendo o seguinte, que aquilo que não está previsto no artigo 97 pode ser, é, pode ser é, tratado por ato infralegal, por decreto, por exemplo. Então, é por exclusão que a gente vai saber o que pode ou não pode ser tratado por lei. Na verdade, falando até de outro jeito, o que deve ser tratado por lei está lá expresso no CTN, o artigo 97. Mas o que não precisa ser tratado por lei, aí é por exclusão, entendeu? O que não está lá pode ser tratado por ato infralegal. Beleza. Mas isso aí é tudo princípio da legalidade, como eu falei, esse princípio da reserva legal é um desdobramento da, como é que chama, do, do princípio da legalidade. E já falei também a exceção a esse princípio. Mas agora também tem um outro detalhe, vou revisar, nesse aqui eu já falei, foi muito para você, mas eu quero revisar um detalhe. Falando aqui de legalidade e de lei, eu mencionei, acho que na primeira aula, que os tributos eles têm que ser instituídos por lei. Mas por lei, tem várias espécies de lei, obedecendo hierarquias diferentes e tudo mais. Mas eu quero chamar a atenção para duas espécies para vocês. Uma é a lei complementar e outra é a lei ordinária. A lei complementar, ela complementa a Constituição. Não sei se a Constituição está lá, é o órgão não, desculpa, é o corpo legislativo de hierarquia mais alta. E aí, tudo tem que estar, vamos dizer a Constituição aqui, tudo tem que estar de acordo com a Constituição, porque aqui está o topo. Então, a lei complementar, ela complementa a Constituição, consequentemente ela está lá em cima, porque ela tem uma força grande para complementar a Constituição. No entanto, a lei ordinária está mais embaixo, né? Não quero também esculhambar a lei ordinária, mas ela está mais embaixo, em termos de hierarquia, está abaixo da lei complementar. E são essas duas leis que vão instituir tributos. Por que eu estou falando isso? Porque surge um debate. Né? Surgiu já, hoje está pacificado. Vocês já ouviram falar da medida provisória, né? A medida provisória está em moda demais. Hoje nem tanto, mas já teve muita moda nas notícias e tal. Todo mundo tem essa noção. Medida provisória é um ato que deve levar em conta a urgência e a relevância da situação, para que aí, no caso aqui, vamos botar o presidente, ele emite a medida provisória, para ter essa vigência aí provisória, como não estou dizendo. Passado o prazo da medida provisória, se o Congresso não ratificar a medida provisória e transformá-la em lei, ela para, né? Ela cessa de ser aplicada. Né? Está aí medida provisória. Então, a medida provisória ela pode ser convertida em lei, né? Dependendo aí do Congresso Nacional. O que é que eu estou falando da medida provisória? Medida provisória tem força de lei ordinária. Ou seja, quando entra no ordenamento brasileiro, a medida provisória está como lei ordinária. Lei ordinária aqui, medida provisória aqui. Está aqui. Aí veio a pergunta: pode medida provisória instituir tributo? E aí, debates. Moral da história: pode. Então, a medida provisória pode instituir tributo. Mas esse tributo tem que poder ser instituído por lei ordinária. Tá aqui a medida provisória tem força de lei ordinária. Se o tributo puder ser instituído por lei ordinária, a medida provisória pode instituir o tributo. Instituir, alterar, modificar, majorar, tudo isso aqui, a medida provisória.
Agora, se o tributo for instituído por lei complementar, a medida provisória não pode, né? É aquela coisa, não chove de baixo para cima. Tá aí. Isso é um ponto que é importante vocês saberem com relação à medida provisória e pode ser explorado depois. Tem provas por aí que eu vejo perguntando um bocado disso aí. E vamos para um outro poder, ou outra limitação ao poder tributar. A gente falou já da cláusula pétrea, falamos agora da legalidade e agora vou falar da isonomia. A lei determina que todos sejam tratados iguais. Mas calma, porque também existe a isonomia objetiva com a subjetiva. A objetiva é todo mundo é igual e pronto. Não é muito bom não. Para algumas situações não é muito bom não. Vou dizer um exemplo. É o exemplo que eu sempre uso. Imagina aqui 100 metros, né? Aqui está 100 metros. Então vamos correr todo mundo, né? Uma corrida de 100 metros. Vamos pegar o pessoal da classe todinha. Tem homens, tem mulheres, as idades são todas variadas também, não sei o quê. E tem o Usain Bolt, que é recordista olímpico mundial de 100 metros rasos e tal. Sei que ele não está correndo mais, mas eu vou querer usar ele ainda. 100 metros. Bota todo mundo na linha de chegar, na linha de partida. Por quê? Porque todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Objetivamente falando, pronto. E aí? Quem vai ganhar? Né? Não tem nem chance. O Usain Bolt tá lá na frente, os homens estão lá atrás, mas né, mais na frente, porque biologicamente as mulheres têm menos massa muscular do que o homem e tal, então vão provavelmente ficar mais para trás, algumas não vão disparar. Mas enfim, tem essa diferença, né? Porque existe essa diferença. Aí essa igualdade, essa isonomia objetiva não é tão boa para o direito tributário. O que é que acontece? Existe a isonomia subjetiva. Então, mesma corrida, 100 metros. Bota as mulheres mais na frente, os homens por aqui e os Usain Bolt saindo daqui. Pronto. Agora vai ser, né, uma competição, porque antes era uma palhaçada. Enfim, tá aí. Isso é só para explicar como é que vocês vão escutar essa isonomia assim. Todos são iguais, né? Os iguais perante os iguais, os desiguais perante os desiguais, na medida de sua desigualdade. Pronto. Isso aí quer dizer que a isonomia ela é subjetiva. Ou seja, a ideia é, se eu ganho mais, eu pago mais, né? Imposto de renda é assim, e outros impostos também, eles têm uma diferença pessoal. É aquela classificação que a gente viu, né? Imposto pessoal, ou tributo pessoal e real. A lei determina que quando o tributo puder ser pessoal, ele será pessoal. Tá aí. Isonomia também faz permite com que o Estado ele tenha que observar essas regras. E tá aí. Isonomia, obviamente, está muito ligada à capacidade contributiva. E vem aí essa isonomia subjetiva que eu acabei de falar, né? De acordo com sua capacidade, você é tratado desse jeito e para lá. Um princípio agora bem importante, que dele surgem dois subprincípios que também são muito importantes. É o princípio da não surpresa. O nome já está dizendo. Ou seja, a gente não pode ser surpreendido por tributo. O tributo, aí vem os dois subprincípios. Tem o princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade. Vamos lá. Princípio da irretroatividade. Instituir um tributo hoje. Falar de outro jeito. Um tributo novo foi ser cobrado de mim hoje. Porque eu não quero gerar conflito com outro princípio que eu vou falar. Um tributo novo foi ser cobrado de mim hoje. Aí ele foi cobrar uma operação que eu realizei em 2018. Aí você, meu irmão, aquilo lá, o tributo nem existia, como é que pode ser cobrado? Não pode não. Porque o tributo ele não retroage. Entendeu? O tributo ele começa a incidir do presente para frente, do presente para o futuro.
não para trás, né? As relações que já aconteceram sem a incidência de determinado tributo vão ser daquela forma, né? Ela não, como eu falei, o tributo ele não retroage. Tá aí o princípio da irretroatividade. Beleza. Aí agora vem o princípio da anterioridade. Os tributos, para serem cobrados, para valerem, eles precisam ser cobrados no exercício financeiro posterior. Ou seja, o tributo foi instituído hoje. Né? A gente está em março de 2020. Então, hoje veio a lei lá institui o tributo. Em abril ele já pode ser cobrado? A resposta é não. Ele só vai poder ser cobrado no outro exercício financeiro, que seria o ano que vem. Então, em janeiro de 2021, aí ele pode ser cobrado, porque já passou o exercício financeiro. Esse é o princípio da anterioridade, especificamente a anterioridade anual. Se o tributo for instituído em agosto, de novo, espera passar o ano. Em setembro, também espera passar o ano. Ou seja, ele tem que esperar, né, passar o exercício financeiro. Beleza. Isso aí é para que a população, né, saiba do tributo que foi novo, mas já vá se acostumando. Aí quando ele for ser cobrado no ano posterior, aí você já está mais acostumado. Mas agora veio um problema, porque eles sabem que no Brasil, né, sempre tem os espertos, para não dizer outra coisa. É, já aconteceu de um tributo ser instituído em dezembro, mas não foi só dezembro. Agora eu posso estar enganado até com a data, se não me engano foi dia 24 de dezembro de... Aí o ano foi na década de 90. Foi no dia 24 de dezembro. Com feriados e tudo mais, praticamente ele, no dia 31 é que foi publicado. Ou seja, no dia 31 de dezembro ele foi publicado para ser cobrado em janeiro. Palhaçada, né? Mas com relação a esse princípio da anterioridade anual, tá tudo certo. Por quê? Porque passou o exercício financeiro. Mas putz grila, estão vendo a esculhambação? Isso acontecia um bocado. Um monte de tributo era elaborado em novembro, em dezembro. No Brasil é para se arrombar. Aí o que foi aconteceu? Passou-se o tempo, mas a indignação foi grande e elaborou-se uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional estabelecendo que o tributo, tudo bem, ele era anual, no sentido do exercício financeiro, mas ele precisava de, no mínimo, 90 dias para ele poder ser cobrado. Ou seja, o tributo ele foi instituído em dezembro. Janeiro passou o exercício financeiro. Fez 90 dias de dezembro para janeiro? Não. Então tem que fazer os 90 dias no mínimo para que aí o tributo seja cobrado. Esse aí é a anterioridade nonagesimal ou noventena. Tanto faz, anterioridade nonagesimal ou noventena indica essa limitação. Isso aí aconteceu, tá? Vigor aqui no ordenamento, né? Obviamente, foi uma emenda constitucional em 2003. E como é que chama? E tá aí, esse é o princípio. Eu quero só fazer uma observação para vocês verem uma outra observação que eu tinha feito anteriormente. Esse princípio da anterioridade, ele é considerado cláusula pétrea. Então, quando veio essa emenda constitucional querendo instituir a noventena, né, a anterioridade nonagesimal, aí o pessoal ficou assim, não pode. Não pode, porque tá aí. Cláusula pétrea não pode ser mexida, entendeu? E aí começou o debate. Direito é muito debate. Pá. Finalmente, chegou-se à conclusão que a cláusula pétrea ela não pode ser limitada ou excluída. Ela pode ser expandida. Ela pode aumentar a incidência, né, dos direitos lá previstos, né, nessa cláusula pétrea.
Pronto, e foi isso que aconteceu, né? A anterioridade nonagesimal, ela veio aumentar o princípio da anterioridade. Tá aí. E assim é possível haver essas duas anterioridades. Existem tributos que são exceção a esses princípios da anterioridade, eu estou falando. Por quê? Porque esses tributos têm uma natureza, uma finalidade diferente. E aí, eles podem sim serem modificados, seja para majorar, seja para diminuir, eles podem ser modificados e de agora eles já entrarem em vigor. Não precisam esperar os 90 dias nem o exercício anterior, o exercício posterior. Eles podem sim. Eu dou como exemplo, eu fiz um slide, no slide eu fiz lá uns quadros e tal, fiz não, coloquei lá para vocês com os tributos que são excluídos, né, da anterioridade, seja a anterioridade anual, seja a nonagesimal. Dentre eles, eu queria chamar a atenção para aqueles tributos extrafiscais, que a gente também trabalhou já na classificação dos tributos. Tributos extrafiscais têm a intenção de influenciar o mercado, a economia. Então a gente tem imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produto industrializado e imposto sobre operação financeira. II, imposto de importação, IE, imposto sobre exportação, IPI, imposto sobre produto industrializado e IOF, imposto sobre operação financeira. Esses tributos podem ser majorados e a majoração, né, ser instituída agora, entendeu? Porque eles têm essa natureza, como é que chama, extrafiscal. Atenção, não só são esses tributos, eu botei lá no slide para vocês darem uma olhada. Parênteses agora, eu pessoalmente não vou cobrar de vocês toda essa relação, mas é essencial que vocês leiam ela. Mas eu vou cobrar esses tributos extrafiscais, porque eles são uma forma de você, do Estado, né, não atuar, mas influenciar a economia. E eu quero que vocês saibam isso aí. Então prestem bem atenção nesses tributos, que são exceção ao princípio da anterioridade. E isso é cobrado bastante nas provas, porque justamente eles são exceção. E esse princípio da anterioridade ele é muito forte. Uma exceção a esse tributo diz muita coisa. Então prestem atenção sobre isso também. Estou vendo aqui, já falei da anterioridade nonagesimal. Existe também o princípio do não confisco. Através desse princípio, o Estado ele não pode confiscar, né, obviamente, algo em sede de matéria tributária. Tipo assim, eu não posso botar um tributo que permita o confisco. Não, não pode. Confisco, ele é punição. Ele é previsto no direito penal. Mas, como a gente viu, tributo não pode ser um ato sancionatório, não pode ser punitivo. Por isso que multa não é tributo. Então, o confisco ele não pode ser matéria tributária, não pode, ponto final. Aí vocês vão dizer, gente, se eu estiver devendo IPTU, o Estado vai lá e pega a minha casa. Eu digo, mas ele não vai pegar a casa para ele. Ele vai pegar, vai leiloar a casa, vai ficar com o dinheiro e vai devolver o excesso. Tipo assim, estou devendo, sei lá, 100 mil reais de IPTU. Aí pega a minha casa, leiloa. Quanto é a minha casa? 500 mil, vendeu 500 mil. O Estado fica com 100 mil e devolve o resto para você. Estou simplificando, obviamente, mas isso não é confisco. Isso aí está previsto realmente no IPTU. E aí fica a dica. Vocês sabem o que é bem de família, né? Aquele bem que a gente mora, tal, tal, tal. Enfim, a definição não é tão simples assim, mas acredito que vocês tenham a ideia do que seria bem de família. Então, o IPTU pode sim pegar o seu bem de família, se você estiver devendo. E outra dívida que pode pegar seu bem de família é a dívida de condomínio. Então, paguem o condomínio e o IPTU, porque o prédio, né, o condomínio, pode pegar o seu apartamento, mesmo sendo o seu bem de família, e o IPTU, mesma coisa. Então, não deixem essas dívidas aí em aberto.
tá aí, meus caros. A gente viu aqui limitações ao poder de tributar. É, essa vai ser, né, a conclusão desse assunto. E aí a gente vai se falando. Então, até logo. Um abração.